Cálculo 4, unidade 2, transformada de Laplace. O método de transformada de Laplace é uma metodologia operacional que pode ser utilizado com vantagens para resolver equações diferenciais lineares. Utilizando a transformada de Laplace, podemos converter muitas funções, tais como senoides, em uma função algébrica de uma variável complexa. Permite o uso de técnicas gráficas para prever o desempenho de sistemas, sem a necessidade de resolver equações diferenciais. Após a resolução via transformada de Laplace, pode-se obter a resposta transitória e a resposta em regime. Vejamos algumas definições. F de t é uma função do tempo t, tal que f de t igual a zero para t menor que zero. S é a variável complexa. L é o símbolo operacional indicando que a quantidade que ele prefixa é para ser transformada pela integral Laplace, integral de 0 a infinito, de e elevado a menos st dt. F de S é a transformada de Laplace de f de t. Então, a transformada de Laplace de f de t é definida por L de f de t igual a f de t de S igual a integral de 0 a infinito de e elevado a menos s de t, f de t dt, igual a integral de 0 a infinito de f de t, que multiplica e elevado a menos st dt. Aprendemos anteriormente que a integração e a diferenciação são transformações, ou seja, essas operações transformam uma função em outra. Além disso, essas duas transformações têm a propriedade da linearidade, segundo a qual a transformada de uma combinação linear de funções é uma combinação linear das transformadas. Para alfa e beta constantes, temos d sobre dx de alfa f de x mais beta g de x igual a alfa f' de x mais beta g' de x. A integral de alfa f de x mais beta g de x dx é igual a alfa que multiplica a integral de f de x dx mais beta que multiplica a integral de g de x dx. Desde que cada derivada e cada integral existam, estudaremos agora um caso especial de transformação integral, que é o que chamamos de transformada de Laplace. Definição. Seja f uma função definida para t maior ou igual a zero, a integral Laplace f de t é igual à integral de 0 a infinito de e elevado a menos s de t, f de t dt. Será chamada transformada de Laplace de f, desde que a integral convirja. Quando a integral definida convergir, o resultado será uma função de S. Denotaremos a função que está sendo transformada com letras minúsculas e por letras maiúsculas a sua transformada. Exemplo, L de f de t, ou seja, a transformada de f de t, é igual a f de S. A transformada de Laplace de g de t é igual a g de S. A transformada de y de t é igual a y de S. Exemplo, considere a função f de t igual a zero para t menor que zero. F de t igual a elevado a que multiplica e elevado a menos b que multiplica t para t maior ou igual a zero. Os termos a e b são constantes. Assim, a transformada de Laplace é obtida da seguinte maneira. A transformação de f de t é igual a f de s, que é igual à integral de 0 a infinito de a que multiplica e elevado a menos b que multiplica t, que multiplica e elevado a menos s de t dt. F de S vai ser igual à integral de 0 a infinito de a elevado a menos S mais B, que multiplica T, dt. F de S é igual a sobre S mais B.
A transformada de Laplace de uma função f de t existe se f de t é seccionalmente contínua em todo o intervalo finito da região t maior que zero e se a função é de ordem exponencial. Função de ordem exponencial é uma função f de t de ordem exponencial se existe uma constante θ real e positiva, tal que a função é elevada a menos θ que multiplica t, que multiplica o módulo de f de t, tende a zero quando t tende ao infinito. Transformada de Laplace, degrau, rampa e senoide. Degrau, f de t igual a transformada de Laplace de f de t é igual a f de s, que é igual a sobre s. Rampa, f de t é igual a t. A transformada de f de t será igual a f de t, que é igual a sobre s ao quadrado. Senoide, f de t igual a que multiplica seno de wt. A sua transformada é f de s, que será igual a que multiplica w, sobre s ao quadrado mais w ao quadrado. Teoremas da transformada de Laplace. Função translada. Considere a função f de t menos alfa. A transformada de f que multiplica de t menos alfa é igual a e elevado a menos alfa s, que multiplica a transformada de f de s. Multiplicação de f de t por e elevado a menos alfa t. A transformada de e elevado a menos alfa t, f de t é igual a f de s mais alfa. Mudança na escala de tempo. Ao analisar sistemas físicos, às vezes é necessário alterar a escala de tempo ou normalizar uma dada função do tempo. Assim será alterado a base de tempo t para t sobre alfa. A transformada f de t sobre alfa é igual a alfa vezes f de alfa vezes s. Teorema da diferenciação. A transformada de d sobre dt de f de t é igual a s, que multiplica f de s menos f de zero. Teorema do valor final. Se f de t e t dt de f de t são transformáveis segundo Laplace, e se o limite de f de t quando t tende a infinito existe, e se f de s é analítica ao semiplano direito do plano S, incluindo o eixo JW, exceto por um polo simples na origem, então, o limite de f de t quando t tende a infinito é igual ao limite de f de s quando s tende a zero. Teorema do valor inicial. Se f de t e d dt de f de t são ambos transformáveis segundo Laplace, e se o limite de f de s quando s tende a zero existe, então f de zero à direita é igual ao limite de s de f de s quando s tende a infinito. Teorema da integração. A transformada de Laplace da integral de f de t é dada por a transformada da integral de f de t dt é igual ao f de s sobre s menos f elevado a menos 1 de zero sobre s, sendo f a menos 1 de zero igual a integral de f de t dt avaliada em t igual a zero. Transformadas de algumas funções básicas. Então, a transformada de 1 é igual a 1 sobre s. A transformada de t elevado a n é igual a n fatorial sobre s elevado a n mais 1. A transformada de e elevado a t é igual a 1 sobre s menos a. A transformada de seno de kt é igual a k sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. A transformada de cosseno de kt é igual a s sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. A transformada de sen h de kt é igual a k sobre s ao quadrado menos s ao quadrado.
E a transformada de cosseno H de HT é igual a S sobre S ao quadrado menos K ao quadrado. Condições suficientes de existência da transformada de f de t. A integral que define a transformada de Laplace não precisa necessariamente convergir. Para garantir a existência da transformada, é suficiente que f seja contínua por partes e de ordem exponencial para t maior que zero. Dizemos que uma função f é de ordem exponencial c se existem constantes c, m maior que zero e t maior que zero, de tal forma que o módulo de f de t seja menor ou igual a m que multiplica e elevado a ct para todo tzinho maior que tzão. Bons estudos!